A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui na Assembleia de Deus do Ministério de Perus, Jardim Celeste Setor, pastor local, pastor Toniel. E hoje será a nossa última lição da Escola Bíblica Dominical, que é a batalha espiritual e as armas do crente. E quem vai dar essa lição hoje vai ser o irmão Juliano. Seja bem-vindo, irmão Juliano. Por favor, sinta-se à vontade. Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Quero agradecer ao nosso irmão Tiago, nosso superintendente, e também ao nosso pastor pela confiança e o privilégio de estar dando a última aula para vocês, lecionando aqui. É até uma oportunidade interessante de fazermos uma reflexão sobre toda a revista, né? De uma forma geral, para compreendermos o objetivo do escritor, né? Lá no início, nós começamos apresentando as cartas, falando das bênçãos que viriam sobre os eleitos de Cristo, separando eleição e predestinação, iluminação do crente, ou seja, qualificando algumas condições da pessoa que foi escolhida por Deus para cumprir algo na terra. Falando que Cristo era a nossa referência, lá na lição 7, os fundamentos da nossa edificação, o nosso ministério, como ele funciona, na lição 9, a oração correta, na lição 10, e os atributos da unidade da fé, na lição 11, a conduta do cristão, e agora, por final, batalha espiritual e as armas do crente. Por que eu quis mencionar isso para vocês? Porque fica bem clara a intenção do autor em mostrar que a carta aos Efésios, ela vem mostrando àqueles a quem destinava a escritura que eles eram escolhidos com um objetivo. E esse objetivo ele acaba sendo por fim revelado na lição 13, que é enfrentar o mal, é estar pronto para enfrentar o mal e com muita força, porque não é uma tarefa simples. Mas de início aqui, como costume da igreja, né, o título da lição é a batalha espiritual e as armas do crente, lecionada no dia 28 de junho de 2020, e o textual ele diz o seguinte: revestido de todas a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, versículo 11. Aqui eu já começo a falar para vocês a respeito do nosso principal exemplo, Jesus sendo tentado, né? Lá em Mateus 4, versículos 9 e 10, diz o seguinte: e disse-lhe, tudo isto te darei, prostrado se me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ou seja, se o próprio Deus, né, sofreu afronta de tentação por parte do inimigo das nossas almas, quem dirá nós, né? Assim como o jargão conhecido, meros mortais, né? Não tem condições, nós estamos sujeitos sim às tentações. E dá para falar também de alguns textos bem conhecidos da Bíblia aí, por exemplo, da 1 Reis, capítulo 13, versículo 18, por favor. A verdade prática diz o seguinte: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo de batalha espiritual, ou da batalha espiritual. Uma forte referência a respeito disso está em 1 Coríntios 16, versículo 13, que vai nos alertar por que devemos vigiar, por que devemos ser vigilantes e estarmos fortalecidos. Essa é a reflexão que eu quero passar para vocês. Porque lá em Coríntios diz o seguinte: vigiai e estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Essa recomendação, né, do apóstolo à igreja de Corinto é para informar que tinha algo muito difícil para eles enfrentarem. E esse difícil não é só o inimigo das nossas almas, né? É o inimigo das nossas almas, o mundanismo e também o próprio eu, o ser humano, que é a guerra constante entre espírito e carne. Por favor, Tiago. 1 Reis, capítulo 13, versículo 18, né? Sim, por favor. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: fazei-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe.
Então, aqui é uma história bem conhecida, né, do Antigo Testamento, onde havia alguém que era enviado por Deus, ele tinha integridade moral diante de Deus, ele acreditava em Deus, ele vivia pela fé, e por um momento ele se descuidou, né? E foi severamente punido por isso. Por quê? Porque apesar de ter sido falado para ele em profecia que ele deveria tomar um caminho e voltar para outro caminho conforme a ordem de Deus, e veio essa pessoa e falou: não, eu também sou homem de Deus, pode comer à vontade e volta por aqui que não vai ter problema nenhum com você. E ele foi punido. Por quê? Ele tinha fé, né? Tinha perseverança, mas faltou o quê? Um pequeno pontinho que é chamado vigilância, né? E aquela total dependência de Deus. Então tomemos cuidado, porque profecia é uma coisa, né? Mas tem muitas pessoas que se dispõem a falar para nós com sua intenção de se autopromover, e nem sempre é uma profecia da parte de Deus. Vamos tomar cuidado. A leitura recomendada durante a semana, as mais interessantes, as que mais me chamaram a atenção, foram a de terça-feira, né? Lucas 21:36. Vigiai, pois, em todo o tempo orando para que sejais havidos por dignos e evitar todas essas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, a vigilância, ele reforça isso. Na quarta-feira, né, ele recomenda a leitura de Salmos. Na sexta-feira, ele recomenda a leitura sobre Jesus, conforme eu já comentei. Aqui existem também os hinos sugeridos e tem a leitura bíblica em classe. Não é necessário lermos, mas ela é Efésios 1, do versículo 15 ao 23, Efésios 6, do versículo 10 ao 20. O objetivo geral da nossa lição, segundo o escritor, é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Ou seja, temos sim uma luta terrena, né, irmão Tiago? Temos uma luta diária, mas o enfoque que o escritor está falando para nós, e que também Paulo falou para a igreja na época, era para cuidar dos problemas no campo espiritual, e não necessariamente só com aquilo que eram afligidos. Tanto é que uma das leituras recomendadas para falar lá de Mateus 25, Mateus 10, 25, ele fala que a gente tem que tomar cuidado em como se portar diante de Deus, e não como o que devemos falar para alguém quando testificamos da fé. Porque quem vai falar por nós não somos nós mesmos, mas o próprio Espírito de Deus. Então nossas maiores preocupações devem ser no mundo espiritual. Os objetivos específicos, né? Dentre eles, demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. É importante observarmos o que lá em Colossenses 3, versículo 1, diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes em Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, ou seja, voltados sempre primeiro para o reino. O ponto central da lição é a armadura de Deus, que garante a nossa vitória. E aí o escritor ele traz para nós, de introdução, que a Epístola dos Efésios, ele convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Aqui eu quero abrir um parênteses para falar de onde entende-se que começa essa batalha. Essa batalha que Paulo está mencionando aqui aos Efésios não é de quando nasceu a igreja. Já é uma batalha anunciada entre Deus e o inimigo de tempos antigos. Porque o próprio Jesus, em seu discurso, uma vez ele mencionou, se não me falha a memória, que ele, quando foi questionado sobre Moisés, ele falou: eu vi Satanás cair como um raio. Em que tempo? Não sabemos. Mas é muito antigo. Essa divergência entre Deus e o inimigo das nossas almas não é de agora. Nós somos um instrumento de Deus nesta batalha, nesse propósito. Mas essa luta, nós não devemos nem ser tão preocupados, porque ela não é nossa.
essa luta é do nosso Senhor e não vem de agora. Isso tem que ficar bem claro. Então, muitas vezes, na nossa ignorância, nós gastamos energia tentando resolver os problemas com a força do nosso braço, né? Ou confrontando pessoas que nos afrontam sem ter nem a noção do que estão fazendo às vezes. Continuando aqui, trago algumas reflexões importantes lá em Efésios 5, versículo 1, que diz o seguinte: sede, pois, meus imitadores de Deus, como filhos amados. Ou seja, quando ele alerta para as pessoas serem imitadores de Deus, é justamente aquela postura que Jesus colocou diante do inimigo no deserto durante a tentação. Se você estiver aparado na oração, aparado no conhecimento e reverência à palavra, porque nada adianta conhecer sem ter a reverência, a prática dela na sua vida, você estará pronto para enfrentar o inimigo da sua alma. O primeiro tópico aqui, o preparo espiritual do crente para a batalha. E o primeiro subtítulo é fortalecidos no poder do Senhor. Aqui eu faço ressalva de um texto bem conhecido da igreja. Eu não pode abrir, por favor. 1 Reis 19, 5 ao 8. Então o que acontece? Quando aqui fala de fortalecido no poder do Senhor, é o que eu mencionei um pouco atrás. É a dependência total de Deus. Esse revestimento espiritual, essas armaduras celestiais, elas não são humanas, terrenas, não pode ser do nosso mérito. Então, para que elas tenham realmente um efeito nas nossas vidas, temos que ter consciência que são concedidas por Deus. Por vários episódios nós vemos isso na Bíblia. Por exemplo, na vida de Davi, que o Senhor esteve com ele mesmo antes dele ser convocado a ser rei de Israel, enquanto ele era pastor ainda, e esteve com ele diante de Golias. Então são exemplos práticos, para ficar bem compreensível, de que não somos nós que vencemos. Por favor, Tiago. 1 Reis 19, do 5 ao 8. Isso. Vai falar sobre Elias? Perfeito. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido terá o seu caminho, será o seu caminho. Perfeito. Por que estou fazendo um paralelo lá com o Antigo Testamento, lá com o episódio vivido por Elias? Estamos falando aqui de ser fortalecido no poder do Senhor. Aí estamos falando de batalha e de revestimento para resistir todos os males, todas as astutas ciladas do inimigo. Quem era que Elias estava enfrentando na época, Era o casal imperial, era o casal real. Era Acabe e Jezabel. Diretamente? Não diretamente, indiretamente, porque além deles tinha também, é óbvio, bem claro, Satanás influenciando eles para impedir os propósitos divinos para o povo na época. Então, Elias, por mais que era um homem temeroso a Deus e cheio de graça e unção, muita unção da parte de Deus, chegou uma hora que ele se esmoreceu por uma mera ameaça. E se recolheu e desistiu de tudo. Então, é claro, vemos ali uma falha dele, um lado humano nele, mas por que ele conseguiu novamente sair daquela situação? Quando ele se recolheu, quero acreditar que apesar de ter esgotado aquela coragem, aquela garra dele, aquela fé, mas ainda havia nele ligação com Deus. Havia oração, havia temor, ele sabia que a situação estava complicada para ele, que ele não iria conseguir, mas ele tinha certeza do que Deus ia fazer em favor dele. Então, ele invocou o Senhor, Na verdade, invocou não, ele desistiu, E anunciou ao Senhor a sua desistência. E Deus falou: não, você não vai desistir. Então, essa é a importância da comunhão plena para esse fortalecimento do cristão. E, aproveitando o episódio de Elias, nós também podemos falar da astuta cilada do inimigo.
e trazendo até para aplicação pessoal. Por quê? Por que foi que Jezabel tanto perseguiu Elias? E por que Acabe tanto perseguiu Elias? Principalmente por vaidade, por egoísmo, por sentirem o seu império, né, afrontado. Eles tinham aquele poder ali humano, aquela glória humana, e não aceitava aquilo ser tocado. Vemos o triste exemplo da própria Jezabel e da vinha de Nabote. Ela maquinou um assassinato porque ela não se contentava de ver o rei se afrouxar diante de um homem comum. Então é aproximadamente isso que revela como é que o inimigo age e acaba atingindo aqueles que temem a Deus e querem fazer sua vontade. Continuando aqui. Conhecer as Escrituras, né, sem a devida obediência e frequentar cultos sem a genuína conversão, não é suficiente. O que o escritor está querendo dizer para nós aqui, bem claramente? Para não ser aquele famoso morno, mencionado lá em Apocalipse, né, no seu famoso crente morno. Porque de nada adianta você ter uma embalagem, né, as irmãs sabem melhor que nós, irmãos, né? Uma embalagem, e dentro daquela embalagem você não tem algo de qualidade. A embalagem pode estar do jeito que for, mas o que importa é o conteúdo. Essa é a principal questão. Então, a pessoa ser um frequentante da igreja, ser uma pessoa que faz toda a liturgia do culto, mas ela não tem esse cuidado com a sua vida espiritual, ela não tem o cuidado de seguir a palavra assiduamente e de orar, com certeza ela vai enfrentar situações difíceis. Posso dar uma palavrinha? Claro. E, professor, tem muita gente que ignora essa realidade da batalha espiritual. Acha que isso não significa muita coisa. E em 1 Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim, ó: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, assim, nós precisamos ter essa consciência que vivemos sim uma batalha espiritual. Acredito que você vai dar mais um aprofundamento, mas assim, ela existe e nós precisamos vigiar, não só ser um crente morno, como você falou, mas nós precisamos o quê? Estar sempre na presença de Deus. Depois eu falo mais, pode continuar. Amém, professor. De fato, devemos assumir a posição que Deus nos encarrega. Essa é a verdade. Tanto é que Paulo é bem claro quando ele informa que fomos alistados por Deus. Ele nos compara com o provedor, com o soldado, com o lavrador, mas ele fala que fomos alistados. 2, né? Vigilantes em toda oração e súplica. Aqui nós podemos pensar por exemplo, no exemplo das 10 virgens, e ainda podemos lembrar de Davi e lembrar de Salomão, mas não no auge da sua glória, né? Mas sim nas suas decadências. Aí vamos entender melhor por quê. Sobre as 10 virgens, né, o que acontece? Elas foram comprar e chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Faltou o quê? A vigilância. E aí, como é que eu comparo isso com a vida de Salomão, por exemplo? Lá em 1 Reis 11, versículo 4, diz o seguinte: os irmãos não fiquem tristes, né? Os varões não fiquem tristes, porque nada é generalizado, mas é a sujeição do ser humano. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era mais perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, o que estou querendo dizer? Salomão, ele recebeu de Deus uma das maiores dádivas que um ser humano poderia receber. Foi a sabedoria maior já vista na terra, abaixo de Jesus Cristo. E ainda assim, Salomão se sujeitou ao mal, por uma fraqueza humana, uma sensibilidade do homem. Ou seja, ele perdeu naquela lutinha contra a carne. Então tem a luta contra o mundanismo, tem a luta contra o nosso inimigo da nossa alma, e tem a luta contra a carne. E ele se deixou levar. É bem verdade que na época eram importantes os casamentos, as alianças,
Um casamento representava até a paz, às vezes entre dois reinos, mas isso não poderia contaminar a comunhão dele com Deus, e foi o que ocorreu. Assim conseguimos resumir o tópico 1, deixando como síntese que o mais importante é entendermos que devemos ser totalmente dependentes de Deus para ter poder conosco, esse poder das armaduras celestiais. O tópico 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. Primeiro subtítulo, as astutas ciladas do diabo. Aqui eu já até vou tentar estender um pouco mais a lição, apesar do pouco tempo, para qualificar o nosso real inimigo e trazer para alguns exemplos práticos para você compreender da melhor forma possível. Um dos primeiros pontos que o escritor menciona é que ele tende a confundir a mentira com a verdade, como ele fez com Jesus, né? Ele usou a Bíblia para tentar achar alguma ocasião para Jesus pecar contra Deus, né? Contra o Pai. E Jesus de imediato falou: não, mas nas próprias Escrituras, né, está dito que isto não deve ser feito. Então nós temos que não só conhecer a palavra de Deus, mas termos também sensibilidade no Espírito, sua comunhão com Deus, para percebermos quando estamos sendo enganados. É triste pensar lembrar disso que ocorre às vezes na igreja que eu digo de uma forma geral, não mencionando nenhum nome, que as pessoas muito se preocupam com dons de evidência, dons de notoriedade, né? Que é profetizar, falar em línguas estranhas, cantar muito bem, ser eloquente na palavra. São dons que dão notoriedade para a pessoa, coloca ela em evidência. Isso é importante? Claro que é, porque se não houver isto, também não tem o enlevo espiritual da igreja. As pessoas têm o coração tratado por um louvor bem cantado, bem tocado, a pessoa é atingida pela palavra, a profecia ela é fundamental, mas tem alguns dons também que estão mencionados na Bíblia que são meio que ignorados, que é, por exemplo, o discernimento do Espírito, a palavra de ciência e a palavra da sabedoria. Se nós crentes não nos atentarmos e não buscarmos de Deus discernimento, por mais que tenhamos graça para abençoar os outros, como é que nós ficaríamos, né? Nós ficamos, né? Vulneráveis, totalmente vulneráveis. Então precisamos primeiro pedir a Deus, sim, fé e crer nas profecias, mas também pedir discernimento para saber o que realmente procede do Senhor. Deturpar as Escrituras, né? Em Mateus 4, como ele fez com o próprio Jesus, ele enganou aqui a Eva e Adão também. Dissimular e induzir a dissimulação, ou seja, além de fazer coisas erradas, é aquele que traz os outros para fazerem coisas erradas também. Eu vou até abrir um parênteses para vocês, sem usar nomes, é claro, mas eu, por exemplo, trabalho no serviço público, né? Que inevitavelmente ele está atrelado à política. E infelizmente algumas pessoas, né, no generalismo, tem muitas pessoas honestas, boas, trabalhadoras, se enganam, né, e veem nesses ambientes de trabalho, onde a influência é muito importante, a oportunidade de viver somente da influência. E é triste, mas eu vejo essas pessoas como portas abertas constantemente para a ação do inimigo. Eles são literalmente instrumentos do inimigo, se tornam. Por quê? Geralmente é uma pessoa que, por exemplo, ela não acredita no seu próprio autodesenvolvimento, não acredita na sua própria capacidade, porque não tem Deus, certamente, não confia no Senhor. Então, por isso, ele às vezes enxerga todo mundo como uma ameaça e acaba prejudicando todo mundo, achando que as pessoas também querem o prejudicar. Mas isso é o quê? Por que eu estou colocando esse exemplo para vocês? Para dizer exatamente como é que o inimigo das nossas almas trabalha, literalmente. Ele coloca em você uma vulnerabilidade, você se sente frágil e você agora começa também a atacar os outros porque você acha que ninguém pode ameaçar aquele seu espaço. Então é uma coisa muito triste. É um abismo levando a outro abismo. Falsos sinais é lamentável também, mas nós vemos hoje em dia muitas pessoas
em vez de servir a Deus, se beneficiar, tomar benefício próprio do ministério da palavra de Deus ou mesmo do louvor. Isso é muito triste, mas acontece. E alguns chegam até a simular situações, dizendo que foi Deus, e quando na verdade não foi. Mas isso é muito perigoso, muito sério. A punição de Deus para isso, ela é muito severa, porque Deus ele tolera blasfêmias contra o seu próprio nome, até tolera blasfêmias contra o nome do Senhor Jesus, mas quando se trata do Espírito Santo de Deus, que é a última instância que o homem tem diante de Deus, o Senhor já começa a ter que deixar o seu lado misericórdia de lado e agir com a justiça, né? Semear incredulidade e promover ideologias anticristãs. Aí entra um outro problema, que até eu tento me vestir dele agora, né? A palavra também vem para nós. De que adianta eu estudar tanto a Bíblia se eu não tiver o interesse em compreender o que Deus quer realmente falar comigo? Eu posso, pela minha cabeça, pela minha ignorância, ou até por achar que eu sou capaz, dizendo eu como exemplo, e tirar conclusões próprias daquilo que eu leio e começar a trazer doutrinas para a igreja que na verdade não existem. Como é que nós temos que ter a sensibilidade de que alguma coisa está saindo do texto bíblico, mas não procedeu de Deus? Primeiro, não vai louvar Jesus Cristo. É o primeiro detalhe de uma palavra falsa, uma palavra que na verdade não é uma palavra, ela acaba se tornando um dardo do inimigo. Mesmo sendo a Bíblia, mas se ela não é cristocêntrica, a mensagem, ela é suspeita, ela é muito complicada. Outra coisa, a palavra de Deus, ela vem para consertar, sim, mas consertar e sempre animar, né? Exortar os irmãos. A palavra do Senhor, ela não é para matar ninguém. Então, se uma palavra ela traz frustração e ela não edifica, ela também é suspeita. Então, temos que tomar cuidado, porque tem muitas doutrinas falsas. Eu vi uma certa feita, um jovem, tristemente falando, da sua conduta na igreja. Mas eu posso me portar assim. E não era uma conduta adequada. E ele, eu posso me portar dessa maneira. Eu falei, mas por que você pode se portar dessa maneira? Ele falou, você não viu o exemplo de Sansão? Sansão, ele tinha a vida toda torta. E ainda assim ele foi usado por Deus para vencer os filisteus. Ele matou mais de 3.000 com a sua morte. O nome de Deus foi glorificado através da vida dele. É verdade. Claro que o nome de Deus foi glorificado. Mas quando é que o nome de Deus não será glorificado? Sempre vai ser. Agora você pode ser parte desse plano, ou você vai ser atropelado pelo plano de Deus. Essa é a verdade. Sansão, ele não fez parte do plano de Deus. Infelizmente ele acabou sendo atropelado ali na situação, porque ele não se colocou onde Deus queria. Deus ia concluir? Ia punir os filisteus? Ia. Mas será que Deus queria mesmo matar Sansão? É bom de fazer uma reflexão a respeito disso, né? Pegando essa fala, professor, é que o texto sem o contexto é um pretexto para o pecar, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas elas têm uma tendência a algum tipo de fraqueza, então eu quero pegar algum exemplo que me dê uma brecha para fazer isso, e não, isso não pode acontecer. Exatamente. E qual é a relação que isso tem? Eu estou falando em resumo, de uma maneira mais clara possível, das falsas doutrinas. A gente tem que fugir de falsas doutrinas. É tudo que tende a persistir o pecado. Essa é a verdade. Persistir o pecado. Continuando aqui. No segundo subtítulo, diz o seguinte: conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que este conflito, né, não é contra carne nem sangue, que está no versículo 12, né, da leitura, e não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestes. Já foi comentado sobre isso em aulas anteriores, principalmente, bem claro, lá no texto de Daniel, né? Lá em Daniel, nos textos do livro de Daniel, que ele menciona que ele estava orando a Deus e sua resposta não chegava porque havia uma batalha onde? Nas áreas celestiais, né? No Tiago. E ele fala claramente ali de uma hierarquia celestial. O anjo que trouxe a mensagem para ele falou: eu fui detido, né, pelo príncipe que está sobre a Pérsia. Paremos e façamos a reflexão. Príncipe que está sobre a Pérsia. Um homem vai parar um anjo? Não.
não era um homem. Que príncipe era aquele? Uma entidade maligna, um espírito caído. E esse espírito caído não era qualquer coisa. De onde dá para a gente tirar essa conclusão? Leia a Bíblia com cuidado, né, Tiago? Com carinho, com atenção. Tire tempo para lê-la com calma e refletir. Faça perguntas a respeito do texto para você mesmo. E peça para Deus responder. Se você não tiver resposta, peça para Deus responder. E o que acontece? Príncipe que estava sobre a Pérsia. Ora, era uma entidade maligna que ela tinha provavelmente uma autoridade tão grande que ela era responsável por aquele império, por aquele povo, por aquele reino. E como é que, eu cheguei a me perguntar, como é que uma entidade vai chegar a dominar um reino? De que forma? Ué, não tem alguém governando o país? Tem. Se essa entidade conseguir influenciar essa pessoa, induzir essa pessoa, então ela vai conseguir influenciar todo o reino. Então existem, né, as hostes da maldade, né, nas áreas celestiais, e elas devem não ser ignoradas e serem enfrentadas. Como o irmão Tiago já disse, né, é uma leitura da reverência, e isso está bem claro lá em 1 Pedro 5, versículo 8. Terceiro, as agências, né, das potestades do ar, como eu já comentei aqui, principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por serem poderosos, malignos e astutos. Não é o enfoque dessa lição, mas para se ter uma ideia, né, o inimigo das nossas almas, ele é um dos anjos caídos. E mais na escatologia, né, nos livros de Apocalipse, parcialmente em Daniel, também Ezequiel, fala que como ele tem mais aprisionados, e são terríveis, terríveis, que poderiam consumir a terra em questão de instantes, porque Deus não permite, eles estão detidos. Então o caso é muito sério. Quer ver outra coisa séria? Se pegarmos o caso do Gadareno, que é um endemoniado bem conhecido dos textos, aqueles espíritos que estavam nele, quando Jesus os interrogou, eles falaram: meu nome é Legião, porque não somos um, né? Eles não eram um só. E eles pediram permissão. Tudo bem, permita que nós entremos naqueles porcos. No texto é bem claro, a manada, o grupo de porcos, se eu estiver correto, é manada mesmo, talvez não seja isso, vara, né? Vara, agora você está correto. A vara de porcos, ela era da ordem de 2000. Vamos refletir mais uma vez com cuidado. Só tem uma pessoa onipresente na Bíblia, é só Deus. Ele pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Espírito presente, por mais que ele tenha a autoridade dele lá, o poder dele, mas ele não é onipresente. Se eram 2000 animais, e entraram naqueles 2000 animais e precipitaram no abismo, então no mínimo naquele homem tinha quantas entidades malignas? No mínimo 2000. Será que tem um reino que a gente tem que se preocupar em enfrentar ele? Uma pessoa tinha 2000? No mínimo. Então é complicado. E eles são, né, malignos e astutos. Aqui vale a gente lembrar da história bem prática dos gibeonitas, né, que enganaram a Josué na época das conquistas, porque nas conquistas, infelizmente, não havia outro caminho. A terra era tão contaminada pelo pecado e por falsos deuses, pela idolatria, e na época da fome e da guerra, que não havia outra forma de confrontar os povos. Ou você instaurava o seu povo ali, ou você morreria, eles iriam te matar. Não tinha outra forma. Às vezes as pessoas falam: mas o Deus do Antigo Testamento, ele é cruel, né? Ele mandou Josué matar do velho ao menino. Mas ia acontecer o inverso com o povo dele também. Se não fosse eles matando, eles iriam morrer. Então não é uma questão de mandar matar, é para não morrer, é uma questão de sobrevivência. Era um tempo que infelizmente era assim. Só que os gibeonitas, eles foram diferentes, né? Astutos. Eles não usaram da espada contra Josué, usaram do que? Da inteligência, da persuasão, do artifício, como eu já havia falado lá no começo. Infelizmente tem pessoas que se deixam levar pelo inimigo para viver somente de influenciar os outros. Aí o que aconteceu com Josué?
fez um acordo com eles, né, disfarçados entre trapos e cordas lá, e não pôde exterminar, pecando contra Deus. Qual foi a consequência? Aí o povo hebreu, né, o povo escolhido por Deus, começou ali, daquele ponto, já se misturar com outras nações. Não podia matar aquele povo lá, né, não podia exterminar. Começou a se misturar, se contaminar. Agora, trazendo para nós, para a prática, é para nós não deixarmos nós nos contaminar com coisas externas. Terceiro aqui, as armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus. A expressão toda armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Olha bem que interessante, até hoje tem soldados em alguns países, o mais conhecido talvez são a guarda francesa, né? Que eles têm tanta reverência no que fazem, que algumas pessoas fazem fotos perto deles, né? Porque eles não mudam nem a expressão do rosto, né? E é disso mesmo que Deus está falando, de ter reverência nesse enfrentamento espiritual, de ter postura, de ter integridade ali, serenidade e vigilância. Havia um costume lá no Império Romano e também entre os hebreus de montarem vigílias à noite para proteger sua cidade, seu povo, seu vilarejo, acampamento. Primeira, segunda, terceira e quarta vigília da noite. E tinha que ficar acordado, igual o exemplo das 10 virgens. Se por um instante algum desses soldados falhasse, o que aconteceria? Iria entrar alguma coisa. Só para aquele soldado? Não, para o conjunto. Então aqui fala da vigilância individual do cristão e da vigilância também coletiva, da igreja. Eu tenho que vigiar por mim, mas também pelos meus irmãos. O irmão Tiago tem que vigiar por ele, né, Tiago? Mas também por mim. Porque se houver uma falha em mim, por exemplo, pode atingir qualquer um dos que estão aqui conosco. Posso falar? Claro. Quando Paulo menciona isso, lógico que ele estava olhando, né, o professor, para um soldado romano, né? Isso, exato. E os soldados romanos, na época, Roma era uma potência. Então, quando fala de armadura, essas coisas, né, que a igreja também ela precisa ser revestida, né? Porque a igreja, né, ela é uma potência também. Exato. Só que, como o irmão Juliano falou agora, não adianta eu ter a minha armadura se eu não estiver preparado para lutar. Ou seja, você já viu aquele soldado fora de forma? Como que ele vai lutar? Eu preciso estar o quê? Em forma, não é isso? E qual que é o exercício físico do crente, irmãos? É a oração, é a vigilância e a oração. Verdade. São esses dois aspectos. Não adianta eu ter todas essas armaduras se eu não estiver, né, orando, vigiando. Aí a gente vai se tornar presa fácil para o inimigo. Continua, por favor. Exatamente. E o segundo ponto aqui, ele diz o seguinte: as armas indispensáveis de defesa. Primeiro, né, ele fala da verdade, depois ele fala da justiça, depois dos calçados, depois do escudo da fé e do capacete da salvação. A verdade, eu queria até abrir um parênteses aqui e lembrar lá de Daniel 6, versículo 22, que diz o seguinte: meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, o que acontece? Daniel tinha alguma chance contra aqueles leões? Nenhuma. O que o protegeu? Foi a sua integridade, a sua inocência. Não havia acusação contra Daniel. Então, esse é o principal requisito. Eu ligo isso à verdade porque, se não havia delito em Daniel, certamente não havia mentira. Daniel era o quê? Ele era honesto, ele falava a verdade. Se ele falava a verdade, ele não tinha por que ser punido por Deus. Ao contrário, fica bem fácil de você compreender do que aconteceu com seus acusadores, né? Eles agiram de má fé, usaram da mentira, e o fim deles foi exatamente aquilo que eles haviam planejado.
E aqui esse exemplo que eu dei também está atrelado à justiça. E fazemos um parênteses aqui em relação aos calçados na preparação do Evangelho da Paz. Por quê? Para que você ande, prossiga, e assim como no Salmo, não tropece, né, com o teu pé em pedra, não basta você se dar o luxo de sair caminhando. Aqui ele está alertando que você deve se preparar. Se preparar de que forma? Você crendo verdadeiramente no Evangelho. Aqui ele está falando da fé no Evangelho. E também de estar disposto a anunciar o Evangelho. Se você não crê nele e não faz parte dele, fica uma lacuna. Uma lacuna para quê? Para o inimigo te acusar. Se ele te acusa, ele vai conseguir atingir, sim, com certeza. E o escudo da fé é contra o que? Os dardos inflamados do maligno. O que seriam esses dardos inflamados? Nada mais é do que palavras de frustração, acusações, pessoas que não ficam contentes de repente com aquilo que você representa para Deus, tá? Que fique bem claro, porque as pessoas confundem, né, meu irmão Tiago, com muita facilidade, a sua evidência material e a sua luz espiritual. Muitas pessoas pensam que o que vai fazer diferença na terra é a sua evidência material ali, o que ele veste, o carro que ele tem, a casa que ele mora, ou sua condição social. Não, aqui estamos falando de algo diferente, algo que incomoda as trevas. O que incomoda as trevas? É a presença de Deus. No momento que você está revestido do poder de Deus, na presença de Deus e fazendo a vontade dele, você está desagradando o inimigo. Aí por isso que ele falou de dardos. Ele vai tentar de qualquer forma tentar te desanimar, te parar, tentando falar para você que isso não vale a pena, que essa batalha não vale a pena. E o único jeito de você se esquivar dessas investidas é com a fé total em Deus, fé plena em Deus. Nós temos exemplo bem claro, bem típico. O exemplo mais claro de fé é a jornada de Abraão, a trajetória de Abraão. Abraão, quando ele saiu, ele não sabia nem para onde ele ia. E Deus falou para ele assim: olha, Abraão, vai até uma terra que eu vou te mostrar. Aí penso eu, né? Aqui é uma conjectura só, né? Eu não sou pregador, mas é coisa de pregador, né? Uma conjectura. Abraão saindo de casa, aí seus pais, parentes, amigos, né? Parentela, falando para ele: para onde você está indo, Abraão? Você vai fazer o quê? Você tem dinheiro? Você está levando dinheiro? Você tem alimento? Você tem reserva? Tem água? Onde você vai lá? É fértil? Tem planta? Onde você vai lá? Tem animais já? Será que não tinha ninguém falando isso com ele? Então, eu tenho certeza absoluta que alguém questionou ele em algum momento. Com certeza absoluta. Tanto é que foi difícil, né, para ele se desligar da família, da cidade lá, que era uma cidade rica, uma cidade farta, tinha condições. E não, ele tinha certeza, convicção do que ele ia encontrar. É um desafio de fé. Professor, falando nisso, só para os irmãos terem uma ideia, contra as ciladas, as astutas, enfim. Se o inimigo, que é o inimigo, ele conseguiu enganar o casal no Éden, que Deus criou sem pecado, imagine nós se não tivermos preparado, né? Então assim, se ele conseguiu enganar Eva, né, que não tinha pecado, não tinha essa natureza pecaminosa, e nós que temos, então nós precisamos, irmão, estar orando, vigiando, porque revestido do poder de Deus, porque quando a gente começa essa caminhada, o inimigo ele não fica satisfeito, ele vai querer o quê? Fazer você parar. Pode continuar, por favor. Verdade. E é interessante pensar que uma armadura, como é o símbolo utilizado na palavra de Deus, uma das maiores qualidades dela, uma das mais importantes qualidades de uma armadura é a resistência mecânica. Ela tem que, vamos dizer assim, aguentar pancadas. Como é que está a qualidade da armadura na minha vida hoje? Eu tenho que fazer essa reflexão. Será que realmente eu estou levando a sério esses riscos que eu estou correndo? Porque
foi bem claro ali na carta em Pedro, né? No texto lá em Pedro. Vigiai, porque o inimigo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Terceiro, né? A imprescindível arma ofensiva. Em que sentido aqui de ofensiva? Até agora falamos de proteção. Mas proteção para quê? É uma batalha. E essa batalha tem alguma coisa que você tem que fazer também? Atacar também? Sim, é necessário atacar. Atacar o quê? As outras pessoas, inclusive aquelas pessoas influenciadas que eu mencionei? Não, de forma alguma. Todas são dignas de quê? De orações, né? Nossas intercessões a Deus. E é interessante lembrar, tá, irmãos? Nós temos que orar principalmente por aqueles que nos perseguem. Né? Orar por quem a gente ama já é muito fácil, né? A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir a esse lado do inimigo, é uma defensiva, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. O maior sentido disso aqui é que muitas vezes uma pessoa está tão escravizada pelo inimigo das nossas almas que ela se torna uma morada dele, se torna o habitat dele. E quando você menciona a palavra de Deus para aquela alma cativa, para aquela pessoa, você está conseguindo, no mundo espiritual, destruir essa fortaleza. É isso que o Escritor está querendo dizer. Você está destruindo essa fortaleza que ele criou naquela pessoa. Mateus 10, 19 ao 20, diz o que eu havia mencionado lá no começo: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado ou com o que haveis de falar, porque naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então nós só temos que o quê? Orar, vigiar, ser vigilante, tomar cuidado, pedir para o Senhor dons de discernimento e nos alimentarmos da sua Escritura Sagrada com prudência, tomando cuidado com desvios doutrinários. Para o quê? Para que quando nós estejamos diante da fortaleza da maldade, mesmo sem a gente ter expertise suficiente para manejar, a própria espada do Espírito vai trabalhar por si sozinha. É uma coisa interessante. A gente vê que simbolicamente também Jesus foi mencionado dessa forma, que da sua boca, né, saiu uma espada, né? Essa figura é exatamente o que tem que acontecer com o cristão, não igual a Jesus, né? Porque o que sai da boca dele não tem ninguém que possa resistir. Mas esse mesmo poder, ele também tem que sair de você, de mim, né? De cada um de nós. E antes de concluir aqui, algum detalhe, irmão Thiago? Não, pode ir. Tá bem, então. Por favor. Concluindo então, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis da astúcia de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo para combater e vencer as potestades do ar, revestindo com a armadura de Deus. Então é necessário que nós nos protejamos e estejamos sempre fortemente armados, né, para combater o bom combate. Deus abençoe a todos e agradeço essa oportunidade.